Vamos lá, galera, para a resolução de mais um exercício de criminalística da última prova para perito criminal da Polícia Técnica Científica de Goiás, prova realizada pela Funiversa em 2015. A questão é uma questão que trata de tópicos ali do direito processual penal inseridos, então, à criminalística. E ela diz o seguinte, um texto longo, tirado lá do livro do Higino Hércules, Perícia e Peritos, que diz que processos são um conjunto de providências que devem ser tomadas para se verificar e sanar uma lesão de direito. No curso dos processos, os fatos devem ser esclarecidos sem qualquer dúvida, de modo que os juízes possam proferir sentenças justas. Os fatos alegados em um processo precisam ser demonstrados e essa demonstração depende de sua natureza. Quando tais fatos não deixam vestígios materiais e se desvanecem no mesmo instante em que ocorrem, desaparecem no mesmo instante que ocorrem, ou logo após, a sua comprovação em juízo só pode ser feita pela prova testemunhal. E o relato pode, por diversas vezes, não corresponder fielmente à realidade. Mas, se resultam vestígios duradouros dos fatos ocorridos, com a possibilidade de serem detectados pelos nossos sentidos, o seu exame e registro devem ser feitos obrigatoriamente. É o que diz mais ou menos aqui, em outras palavras, o artigo 158 do Código de Processo Penal, que fala que o exame de corpo de delito ele é imprescindível, não podendo supri-lo nem a confissão do acusado. Então, a perícia ela é indispensável. E as alternativas, com base nos conceitos de perícia e perito, bem como na normatização do CPP, Código de Processo Penal, marca a correta. Falsa perícia pode ser definida como a afirmação contra a verdade, a negação da verdade, o silêncio acerca da verdade, só podendo ocorrer nos casos em que atuam peritos oficiais. Anota aí do lado, aí nas suas anotações, o artigo que fala disso aqui é o artigo 342 do Código de Processo Penal. O 342 ele fala do falso testemunho e da falsa perícia, que por sua vez o conceito é isso aqui: negar a verdade, fazer o silêncio acerca da verdade, ou mesmo fazer afirmação contra a verdade. Obviamente, isso é errado, isso constitui-se um crime próprio, inclusive. É um crime passivo de reclusão de 2 a 4 anos, se eu não estiver enganado. E o X da questão é só podendo ocorrer nos casos em que atuam peritos oficiais. Esse é o erro. É porque, o que acontece? Aqui você tem que fazer relação também com outro artigo do Código de Processo Penal. Essa parte que relacionada às perícias dentro do Código de Processo Penal, o grosso dela está do artigo 158 ao 184. Isso aqui tem que ser a sua receitinha de bolo na sua cabeça, ler, reler, sempre cai em qualquer prova para perito criminal, em qualquer estado, artigo 158 ao 184. No artigo 159, ele vai dizer que, na falta do perito oficial, o exame seria realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área em questão. Então, esse é o perito não oficial. Se você imaginar, o Brasil é um país de dimensões continentais. A perícia ela não consegue atender a cada cidadezinha. Tem locais que são muito distantes de um núcleo de perícia. Então, é a exceção, mas que ocorre, em determinada situação não existe perito, ou a distância é muito grande. Nomeiam-se 2 pessoas idôneas para fazer aquela perícia. Esse é o perito nomeado pela autoridade. É o perito não oficial, é o perito de um termo latim, chama ad hoc, ad hoc, que escreve. E o que acontece é que esse perito não oficial, ele está sujeito às mesmas, ele tem que ter a mesma responsabilidade que um perito oficial e está sujeito às mesmas sanções. Então, o perito não oficial, ele também comete o crime de falsa perícia, se ele estiver trabalhando pela autoridade nomeada, pela autoridade requisitante, e comete, então, uma dessas situações de fazer afirmação contra a verdade, negar a verdade ou silenciar-se acerca da verdade. Então, não é só o perito oficial, não. E se você olhar também lá no texto do artigo 342, ele vai dizer quem mais está sujeito ao crime de falsa perícia ou falsa testemunha, que é o perito, a testemunha, o intérprete, o tradutor e o contador, que são os auxiliares da justiça dentro de um processo judicial. Então, esse é o erro da questão, quando ele fala que só pode ocorrer com os peritos oficiais. Letra B. O juiz pode rejeitar partes de um laudo, mas não o laudo todo.
Mais uma vez, do artigo 158 ao 184, esse aqui, se eu não estiver enganado, ele é o 182, eu acho, que fala que o juiz poderá aceitar ou recusar o laudo no todo ou em partes. Então, o juiz ele pode aceitar o laudo, ele pode recusar o laudo, ele pode aceitar uma parte e recusar o outro. Agora, isso ele não pode fazer de forma indiscriminada. Isso é uma decisão motivada, ou seja, o juiz tem que dar as suas justificativas de por que ele quer, por que ele vai dispensar aquele laudo. Enfim, o juiz pode rejeitar parte de um laudo, mas não um laudo todo? Não, o juiz pode dispensar o laudo em sua totalidade também. Para a realização do exame de corpo de delito e de outras perícias, a regra absoluta é o perito oficial, não cabendo alternativas. É o que eu te falei lá do artigo 159. O artigo 159 fala que o exame pericial será realizado por perito oficial portador de diploma de curso superior, mas no parágrafo 1º ele vem com aquele texto que eu te falei agora há pouco, que na falta do perito oficial serão nomeadas 2 pessoas idôneas para realizar o exame. Então existe a alternativa, sim. Não é uma regra absoluta que só o perito oficial pode fazer, não. Letra D. A iniciativa da perícia cabe à autoridade policial ou à autoridade judiciária e às partes, estando todas elas aptas para indicar os peritos. Bom, a iniciativa da perícia aqui, quando ele fala, presume-se que ele esteja querendo dizer no sentido de requisitar a perícia. Quem é a autoridade para requisitar a perícia? A autoridade policial e a autoridade judiciária, via de regra, mas tem outros também, na verdade. Tem o presidente do inquérito policial militar, tem o presidente das CPIs, comissões parlamentares de inquéritos. Então, e o Ministério Público, ele também pode, sendo que o Ministério Público, ele requisita, ele solicita ao juiz e o juiz defere ou não defere o pedido. Então, a iniciativa da perícia cabe à autoridade policial, à autoridade judiciária e às partes. No sentido de iniciativa da perícia, as partes não podem. As partes podem nomear um assistente técnico, mas que trabalha, por sua vez, após a elaboração do laudo pelos peritos oficiais. E, além disso, essa questão, na verdade, ela tem vários erros aqui, estando todas elas aptas a indicar os peritos. Na verdade, a autoridade requisitante, seja ela autoridade policial, delegado de polícia, ou autoridade judiciária, juiz de direito, ela não indica diretamente o perito. Tem um artigo lá do CPP que fala que a autoridade requisitará o exame ao diretor da repartição. Então, ela requisita a perícia ao órgão. E é o chefe ali, digamos assim, que o texto da lei fala em diretor da instituição, que vai designar se é o perito A, B ou C que vai realizar a perícia. Então, ela não escolhe o perito que vai realizar a perícia no sentido de iniciar a perícia, no sentido de requisitar a perícia. Então, esse é o erro da questão. E letra E, corpo de delito é o conjunto de vestígios materiais, elementos sensíveis, deixados pela infração penal, ou seja, representa a materialidade do crime. Mais uma vez, essa é a definiçãozinha de livro. Se você pegar qualquer livro de criminalística ou até da área do direito relacionado a isso, esse é o conceito realmente de corpo de delito. É o conjunto de vestígios materiais, de elementos sensíveis deixados na cena do crime, deixados pela infração penal. E, por sua vez, representa a materialidade do crime, a prova material. Isso é o corpo de delito, que, por sua vez, vai ser examinado e analisado através do exame de corpo de delito. Então, corpo de delito é uma coisa e o exame de corpo de delito é outra coisa. E esse é o conceito de corpo de delito, é a questão correta, letra E é a que você marcaria, certinho? Mais uma questão resolvida, continua os seus estudos e a gente segue resolvendo as questões do último concurso para perito criminal de Goiás.